2 Reis, Vini, no capítulo 25. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 25 e o versículo 27. Deixa eu ver se eu acertei de primeira. É isso aí. Muito obrigado. Eu disse aos irmãos que nós estaremos dando continuidade à nossa ideia de sermão cadenciado, ou em série, como você preferir. E tem alguns domingos que nós estamos falando sobre os improváveis, homens e mulheres, ações e atitudes improváveis. E essa manhã, da glória de Deus, nós daremos continuidade neste tema. Amém? Nós agradecemos a Deus pela vida do Ricardo. Se você ver, nós estamos usando um microfone aqui mais apropriado. E rapaz, a julgar pela marca do Mickey, o microfone em si já é abençoado, é um kadosh, e no hebraico quer dizer santo. Já estamos abençoados pelo microfone. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Diz o texto sagrado: depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, guarde esses nomes, tá? Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, guarde esse outro nome, Evil-Merodach. Amém? Nomezinho barbado para você guardar. Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Muito obrigado, amigo. Amém? Irmãos, essa manhã eu disse a vocês guardarem o nome desse indivíduo, Joaquim Evil-Merodach, porque dentro do texto e do contexto bíblico nós vamos ver a ação de Deus agindo sobre a vida de um improvável, e esse improvável era um rei pagão chamado Evil-Merodach. Porque Deus, eu disse a vocês no início que Deus parece que está sempre pronto a nos surpreender com seus improváveis. Amém? Porque diante de uma tradição judaica tão voltada para um puritanismo, Deus se apropria de indivíduos ditos gentios porque não faziam parte do povo judeu, e através da sua improbabilidade Deus traz o seu propósito e estabelece livramento através da vida destes homens. Amém? Então, essa manhã guarde o nome, aliás, guarde sempre o nome de Evil-Merodach, porque ele foi um improvável que Deus usou para restituir o reinado de Joaquim, a linhagem do rei Davi, e através dele a própria ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é filho de Davi, para que a linhagem, ou melhor, para que a profecia bíblica se cumprisse, para que Jesus nascesse como filho de Davi, como da linhagem de Davi, alguém da casa real de Judá precisava permanecer vivo, e esse alguém era Joaquim. Amém? Então Deus preserva a vida de Joaquim, e Deus usa Evil-Merodach, o improvável da história, para restituir a vida de Joaquim, para que 500 anos depois Jesus possa nascer da linhagem de Davi e cumprir a sua palavra. Amém, irmãos? Amém? Amém. Aleluia. Mas para nós chegarmos até o texto bíblico, até Evil-Merodach, o texto que nós lemos, precisamos tecer um plano de fundo histórico para que isso faça sentido a você. Amém? Vamos retroceder alguns 40 anos da história do texto que nós lemos. Evil-Merodach reina sobre Israel
do ano 500, ou melhor, sobre a Babilônia do ano 562 até o ano 560 a.C. Mas nós vamos retroceder 40 anos atrás, para entendermos até esse momento aqui. Se você está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Gente, o ano 605 a.C., o rei da Babilônia não era esse indivíduo de nome ruim, de Evil-Merodach. Era um nome mais associado, pelo menos a nossa mentalidade. Era o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, já no ano 605 a.C., havia conquistado praticamente todo o mundo da sua época. Havia subjugado com um exército poderoso, táticas de guerras, táticas militares que até hoje alguns generais discutem e ficam estarrecidos. Como é que já naquela época eles tinham essas habilidades, irmão, de fazer planos e projetos e estratégias militares, já lá no ano 600 a.C. A mentalidade desse indivíduo chamado Nabucodonosor, aliado ao seu general que comandava os seus exércitos por um nome também bem peculiar chamado Nebuzaradan, é algo a ser estudado e está ainda em estudos até o dia de hoje por oficiais, generais, coronéis e por aí vai, dos exércitos do mundo inteiro. Agora, escute. Nabucodonosor queria conquistar o Egito, e assim ele teria conquistado o mundo da época. Só que entre o caminho dele e o Egito estava Jerusalém. Então ele precisava passar por Jerusalém para ter acesso ao Egito. Tendo acesso a Jerusalém, ao Egito, ele iria dominar toda a área mercantil do mundo antigo. Amém? Essa era a estratégia dele. Jerusalém nesse período era uma nação judaica, uma nação composta de aproximadamente 75 mil habitantes. A cidade de Jerusalém era a capital do reino de Judá. Para a época, era uma população, hoje praticamente seria dois irmãos, 75 mil habitantes. Só o exército da Babilônia era composto de 180 mil homens. Então, dominar Jerusalém seria estalo de dedos. Mas Nabucodonosor era um estrategista, e ele vem, marcha contra Jerusalém, estabelece sobre a cidade com os seus 180 mil soldados. Os sentinelas tremem de medo e informam ao rei Joaquim, dizendo assim: olha, deu ruim, chegou o dia. A Babilônia, Nabucodonosor e seu general Nebuzaradan marcharam sobre nós, sitiaram a cidade. E Joaquim disse: o que vamos fazer? O que nós temos de mantimentos? Olha, nós temos alimento para algum período só, alguns poucos meses. Logo vão secar também as cisternas e nós não temos como trazer água. E nós não temos um outro plano. No entanto, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele manda chamar Joaquim e faz um tratado com ele: olha, eu vou te levar preso, para que você não seja mais a referência do seu povo. Vou destituir você do reino. Vou colocar um outro indivíduo que eu escolher para que seja uma marionete, para que eu faça conforme eu queira e ele obedeça as minhas regras, as minhas ordens, e porque ele não vai ter identidade nenhuma com o povo. Qualquer um que eu botar aí vai dar certo. E ele diz para Joaquim: vou levar você preso e pôr para o seu povo, mas eu vou querer mais alguma coisa, mais alguns despojos. Joaquim disse: olha, nós temos bastante riqueza, nós temos ouro, prata, temos muita coisa. Ele disse: não quero nada disso. A Babilônia está farta de riquezas, de despojo de guerra. Nabucodonosor olha nos olhos de Joaquim e diz assim: eu quero o futuro da tua nação. É esse o despojo que eu quero levar para a Babilônia.
Joaquim disse: como assim o futuro da minha nação? Ele disse: eu quero os jovens. Eu vou sequestrar os jovens mais brilhantes de Judá. E sequestrando os jovens, eu sequestro o futuro da tua nação. E a Bíblia dá conta que nessa leva, no ano 605, os jovens, os príncipes, as mentes brilhantes, os futuros cientistas, os pensadores, os idealizadores, os líderes, são levados cativos. Junto com eles estão os 4 amigos que a gente fala muito sobre eles. Quem são eles? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Esses são só um percentualzinho, os 4 aí, de todo o resto do futuro de Judá. A estratégia de Nabucodonosor não foi levar ouro, prata ou bronze ou cobre ou algo que o valha, foi sequestrar e levar o futuro da nação cativa. Eu quero abrir um parêntese aqui esta manhã na minha prédica e talvez deslocar um pouco o contexto, mas é algo que o Espírito Santo colocou ao meu coração na semana quando eu idealizava a prédica de hoje. E eu preciso dizer a vocês que o inimigo da minha vida, da sua vida, da minha família, da sua família, ele não está interessado nas nossas riquezas, ele não está interessado em prata, ouro, cobre ou coisa que o valha, porque a Bíblia diz que os tesouros desse mundo são dele. Ele é o Deus desse século. O que ele está interessado é em sequestrar o meu e o seu futuro. E qual é o meu e o seu futuro? São os nossos filhos que nós colocamos nessa terra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, antes de eu continuar essa prédica aqui esta manhã, eu devo dizer a você e clamar por você, e nós vamos fazer isso agora. Nós vamos colocar a mão sobre o nosso coração aqui esta manhã, e nós vamos orar pelos nossos filhos, nós vamos olhar para o nosso futuro, e nós vamos decretar em nome de Jesus, que o nosso inimigo, que o Deus deste século, que os prazeres deste mundo, que essa sociedade corrompida não vai furtar o futuro, que é os nossos filhos, e não vai roubá-los de nós, porque eles são heranças do Senhor, e heranças para a minha vida e para a sua vida. Amém? Ore pelo seu filho aqui esta manhã, ore pelos seus sobrinhos, ore pelas nossas crianças, orem esta manhã. Oh, aleluia, amigo Espírito Santo, nós oramos esta manhã pelo futuro dessa igreja, oramos esta manhã pelo futuro da nossa família, nós oramos esta manhã pelo futuro dessa cidade, nós oramos esta manhã pelo futuro da nossa sociedade, nós oramos esta manhã pelo futuro da nossa nação, e nós, em nome de Jesus, decretamos que os nossos filhos, que as nossas crianças, que os nossos adolescentes, que os nossos jovens, que são o futuro da nossa nação, eles serão guardados e serão protegidos pela sua mão, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. O Senhor falou muito forte ao meu coração quando eu estava lendo esse texto. Aleluia. Nossos filhos, eu tenho dito a essa igreja, nossos filhos serão agentes transformadores dessa sociedade, se nós nos mantermos conectados com Deus e orando por eles. Eles serão bênçãos em todo tempo e em todo momento, e o inimigo não vai sequestrá-los. O futuro dessa igreja, o futuro dessa cidade, são os nossos filhos, os nossos jovens e os nossos adolescentes, e eles serão para a glória do nome de Jesus. Amém? E em nome do Senhor Jesus, eu libero uma palavra profética mais uma vez à sua vida aqui esta manhã. Deus está guardando os nossos filhos de todo o mal impetrado pelo mundo. Deus está protegendo as nossas casas, as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos comigo. Vamos fechar o parênteses aqui e vamos lá. Aí o Joaquim concorda para salvar o seu povo. Ele vai preso, e junto com ele a leva mais preciosa da sua nação, que eram os seus jovens. E eles chegam na Babilônia, e Joaquim
é expurgado, colocado, escondido em uma masmorra, em uma cadeia dos babilônios. E lá ele é esquecido. Deixe Joaquim lá e volte comigo para Israel. No lugar do rei Joaquim, o Nabucodonosor coloca a sua marionete, alguém que ele escolheu que ele pudesse manipular, que não tivesse identidade do povo e que não tivesse voz no meio do povo, um indivíduo por nome de Zedequias. E o rei Zedequias cumpriu o papel de extrema importância para o rei da Babilônia. Ele assume Judá por volta do ano 505, ou melhor, por volta do ano 605. E ele conduz o povo de acordo com o que Nabucodonosor queria. O povo pagava tributo, o povo trabalhava e existia apenas para sustentar a máquina do Império Babilônico. Agora, vamos um pouco mais além. Os anos passam, havia essa parcimônia, havia esse domínio de Nabucodonosor sobre Senaqueribe, e Senaqueribe sobre o povo, e do povo a devolutiva para a Babilônia. Estava em parcimônia por alguns anos. Só que no ano 587 antes de Cristo, no ano 587, Senaqueribe não aguentou as pressões internas da nação de Judá, do povo de Jerusalém, que queriam se ver livre da mão opressora dos babilônicos. Eles não podiam ver Senaqueribe em algum lugar. Eles diziam: fora a Babilônia, queremos Judá livre. E Senaqueribe foi se inflamando com aquilo. Os conselheiros de Senaqueribe começaram a lhe dar conselhos contrários ao rei da Babilônia. Diz: olha, o exército está bem treinado. Sabe aquele povo que quer só agradar o rei? Olha, o exército que nós temos aí está bem treinado. A gente estocou comida para quase um ano. A gente pode guardar água também. Vamos expurgar os babilônicos daqui. Senaqueribe foi se inflando. De repente alguém chega e lembra eles: ó rei, olhem para as nossas muralhas. Jerusalém era uma das cidades mais fortificadas do mundo antigo. Toda a cidade de Jerusalém era guardada por uma muralha que tinha 20 metros de altura por 6 metros de largura. Era um rico do muro, né? 21 metros é praticamente um prédio de 11 andares de altura, por 6 metros de largura. E eles começavam a dizer assim: ô Senaqueribe, dá uma olhada. Ou melhor, o Zedequias. Tira o Senaqueribe da história e volta para o Zedequias. Ele diz assim: ô Zedequias, dá uma olhada nos nossos muros aí. Dá uma olhada. E o Zedequias começou a confiar na palavra dos homens e nos muros. E de repente, Zedequias olha para o aceno do rei do Egito. O faraó manda chamar, oferece um café para ele, não tão bonito quanto o nosso, mas algo que encheu os olhos de Zedequias. Ele foi tomar um café com o faraó, e o faraó disse assim: rapaz, vamos se juntar nós dois, para daqui e para de lá, e a gente bota para correr esses babilônicos de uma vez. E o Zedequias voltou para ajudar para sua terra. Aí ele pensou: eu tenho a mão do faraó a meu favor, eu tenho as muralhas da minha cidade, e eu tenho o conselho dos homens. Sabe o que ele fez? Início do mês de agosto de do ano 586 a.C., fez uma rebelião e expulsou todos os babilônicos que estavam em Judá. E o povo cantou vitória, alicerçados na mão de Faraó, nas muralhas da cidade e na voz dos homens de Judá.
A notícia correu como uma pólvora até a Babilônia. E disseram a Nabucodonosor: Zedequias se revoltou, matou os nossos soldados, expulsaram o resto de lá e ficaram um reino autônomo novamente. E aí a Bíblia diz que a ira ascendeu ao coração do rei da Babilônia. E ele diz: então agora eles vão conhecer a ira e o poderio bélico do meu exército. E eles marcham de novo contra Jerusalém. 180 mil soldados, com um material bélico top. O que tinha de mais importante, mais fabuloso eles tinham na época. As catapultas deles catapultavam pedras incendiárias a mais de 10 quilômetros. Isso era uma loucura. Eu pesquisei porque eu disse: não pode. 10 quilômetros é como daqui a Novo Hamburgo. Como é que vai catapultar uma pedra para lá? Pois eles tinham um empuxo tão potente. E eles se posicionavam a praticamente 10 km da cidade e catapultavam coisas para lá. Isso a NASA não mostra. E eles se posicionam na cidade, em frente à cidade, todo o seu material bélico, seus 180 mil soldados. Nebuzaradã olhando para o rei, esperando que o rei apenas estralasse o dedo e ele invadiria e estaria estabelecida a carnificina. Só que Nabucodonosor tem um plano mais sádico ainda. Ele diz: não vamos invadir, não vamos lutar, eles vão morrer de miséria. E a Bíblia diz que eles estabelecem um outro cerco ao redor da cidade de Jerusalém. E a partir do mês de agosto do ano 586, ninguém mais entrava ou saía de Jerusalém. E não entrava água, não entrava comida. E eles ficaram observando de camarote o povo se diluir. E não bastasse isso, eles começaram a observar que as muralhas eram altas para cima, 21 metros, mas perceberam que as muralhas tinham apenas 3 metros para baixo. E eles começaram a cavar, com toda a paciência do mundo. Meus irmãos, abre mais um parênteses aqui. Depois nós voltamos aqui. Tem algo que eu preciso liberar para a sua vida aqui esta manhã. Assim diz o Senhor: não fique confiando na voz dos homens, não fique esperando a ajuda de terceiros, e não confie nas muralhas que você edificou apenas para cima talvez, mas que não tem profundidade, não tem raízes. Esta manhã o Senhor está dizendo: se há algo para você confiar, se há algo para você se apegar, se apegue e confie em Deus. Amém? Amém? É que às vezes nós olhamos à nossa volta e pensamos que nós estamos muito bem guarnecidos, mas as nossas raízes não estão estabelecidas. Às vezes nós olhamos e pensamos: não, mas as pessoas estão falando, mas são vozes de homens, e homens são enganosos, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Ah, mas fulano lá está dizendo que vai me ajudar. É por isso que o rei Davi dizia assim: gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando eles vinham com essa conversa para ele, eles diziam: olha, o nosso exército é isso, e nós temos aliados, e não sei o que. Davi dizia assim: olha, muitos confiam em carros, cavalos e cavaleiros, eu continuo confiando no nome do Senhor. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém? Diante o cerco, diante a adversidade, diante da afronta do inimigo na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, não confie na voz dos homens, não confie na voz daquele que pode, que quer te ajudar e que oferece mundos e fundos para você. Confie na palavra que Deus libera ao teu coração, porque Deus não vai te frustrar, Deus não vai te decepcionar. Amém? Mas o Senaqueribe, ou melhor do que o Senaqueribe, vamos deixar de lado, o Zedequias confiou no faraó, no conselho dos homens e nos muros da cidade.
E lá estava ele agora, apavorado, diante do maior exército do mundo, e dia após dia vendo o seu povo minguar. A comida foi terminando, a água foi acabando, e o cerco continuando. E Nebuzaradan dizendo: vamos invadir. E Nabucodonosor dizia: calma, eles vão ver o que é a fúria do Império Babilônico. E eles ficam um dia após o outro, e a fome vai apertando. Um ano se passou, já não tinha mais mantimento, não havia um grão de cereal sequer sobre Jerusalém. E a narrativa bíblica diz que as mulheres grávidas, abrindo o seu ventre, tiravam o filho que estava gerando ali e faziam cozido e davam para os seus outros filhos menores comer, para que eles não morressem. Coisas inimagináveis começaram a acontecer em Jerusalém. O cerco, a fome, as loucuras, o ápice do desespero emocional tomou conta. Canibalismo sendo praticado dia e noite. E as 75 mil pessoas minguando. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. Não entrava mantimento e não saía nada. O cerco durou 18 meses. 1 ano e meio. E Jerusalém estava destruída emocionalmente, espiritualmente, moralmente e fisicamente. Ao cabo dos 18 meses, o Império Babilônico construiu um túnel por baixo das muralhas, um túnel de 3 metros de largura, onde compunham 10 soldados enfileirados. Eles fizeram filas indianas de 10 soldados enfileirados e romperam as barreiras da cidade e entraram. Mas não havia mais um povo para lutar, não havia mais um povo para fazer guerra. O povo estava destruído. Jerusalém estava pilhada, acabada. O rei Nabucodonosor chamou Nebuzaradan e falou assim: fala para os soldados que eles têm 3 dias livres de saque, porque esse era o pagamento deles, era o despojo dos inimigos. E eles entraram em casas, vilas, aldeias, tudo que você pode imaginar, comércio, e saquearam tudo. E o saque era também psicológico, porque o rei Nabucodonosor liberou que eles também saqueassem as filhas e as esposas de toda a Jerusalém. Foi um dos maiores surtos de estupro coletivo do mundo antigo. Jerusalém estava acabada. Quando terminou o período do saque, Nabucodonosor olha para o que era o maior orgulho do povo de Israel, que era o seu templo, erguido por Salomão, majestoso, suntuoso, coberto de ouro. E ele dá uma ordem para Nebuzaradan executar e diz assim: saquei todo o templo, tire daí agora o que eu não quis levar há 20 anos atrás, tira daí tudo agora. Tira ouro, tira prata, tira cobre, tira tudo que tiver, utensílio, tudo de valor. E os martelos e picaretas dos soldados por 10 dias saquearam o templo de Salomão. A narrativa histórica diz que eles encheram 240 carroças com ouro e materiais preciosos saqueados do templo. E quando terminaram de saquear, Nabucodonosor diz assim: agora incendeia o templo e incendeia toda a cidade. E Jerusalém queimou por 3 dias. A narrativa bíblica e a narrativa histórica diz que por 50 quilômetros de distância ainda podia se ver a fumaça subindo de Jerusalém. Alguma cabeça pensante, alguns indivíduos ainda que eram de serventia para o império foram levados cativos. Alguns líderes,
Alguém que podia fazer alguma coisa, que podia trabalhar, ainda que estava com uma saúde apropriada para tal, foi levado cativo para a Babilônia. O resto, mulheres, crianças, idosos, foram pilhados e degolados e depois colocaram fogo. Jerusalém deixou de existir. O profeta Jeremias, todo mundo fala, o profeta Jeremias era o profeta das lágrimas, o profeta chorão, o profeta depressivo. É que ele viu tudo isso. E por isso que ele começa o primeiro capítulo do livro de Lamentações de Jeremias. No capítulo 1, versículo 1, ele começa a dizer: como está sentada e solitária a cidade que outrora era tão populosa, como ela chora. Tornou-se uma viúva, a que era a princesa de todas as nações. E ele tece 3 capítulos de choro, de angústia, de depressão e de lamentação, porque ele viu o Império Babilônico pilhar, queimar e destruir toda a sua cidade. Amém? Está tomando um ar mórbido aqui essa prédica esta manhã, mas daqui a pouco você vai alegrar. Eu precisava desenhar esse fundo histórico para você. Amém? A notícia chega até a Babilônia, e os judeus que estavam lá, que já tinham sido levados cativo lá no ano 605, eles estão trabalhando e eles estão chorando, deprimidos e tristes com a notícia de que a sua cidade fora destruída. E aí, você sabe que Jerusalém era conhecido como a cidade dos cânticos. Você sabe que Jerusalém foi conhecido no mundo antigo por ser a cidade de Davi, na cidade onde havia celebração dia e noite, 24 horas, diante do templo, onde havia um coral de mais de 1000 vozes levitas cantando dia e noite para a glória de Deus. Mas essa nação não cantava mais, essa nação apenas chorava. E eles chegam aos campos, aos lugares de trabalho. Os babilônicos chegam e olham para os judeus chorando, depressivos, tristes, humilhados. E eles até querem dar uma levantada na moral deles e dizem assim: o Salmo 137 registra muito bem isso. Ele diz assim: ei, vocês não são a de Sião, vocês não são de Jerusalém, a cidade da adoração, a cidade dos cânticos. O que vocês estão chorando? E a narrativa bíblica do Salmo 137 diz: então um dos nossos opressores chegou e disse para nós: cantai um daqueles cânticos de Sião. E nós dissemos a eles: como nós vamos cantar se aqui somos prisioneiros? Levaram as nossas harpas, os nossos instrumentos e penduraram nas árvores e nos salgueiros. Aqui nós ficamos presos e mudos, tudo aqui angústia e desespero. Mas um dos judeus olhou para o seu opressor e disse assim: mas cantaremos brevemente um hino verdadeiro, porque o Senhor nos resgatará. Aleluia. Amém? Esse era o cenário do povo destruído. Pronto, agora caminhe um pouco mais comigo na história. Vamos pular de 586 ao ano 562 e vamos chegar no tal improvável. E no ano 562, Nabucodonosor já morreu e está reinando no seu lugar um indivíduo por nome de... Eu falei para você guardar o nome de... Evil-Merodach. Diga comigo: Evil-Merodach. Amém. Esse é o improvável. Está o Evil-Merodach todo vestido de pompa, de glória, rei da Babilônia, o maior império do mundo da época, bem estilo Donald Trump, todo pomposo. Aí, um belo dia pela manhã, ele olhando o seu palácio, suas riquezas, suas conquistas, suas glórias. E eu li com você que Joaquim estava preso há 37 anos. Me perdoe, mas eu preciso tecer mais um pouquinho de um teor mórbido nessa descrição. Joaquim estava preso 37 anos. Entenda, não tinha direitos humanos que fiscalizassem as prisões da
da Babilônia. Era 37 anos no mesmo lugar. Abria-se apenas uma fresta, descia-se a comida e a água, e não se retirava mais nada. Todas as suas necessidades fisiológicas eram executadas no mesmo lugar. Joaquim estava há 37 anos sem tomar banho, sem cortar a unha, sem fazer a barba e sem cortar o cabelo. Amém? 37 anos esquecido por tudo e por todos. Mas a minha Bíblia diz que é um Deus que não esquece dos seus. Pastor, por que ele esperou 37 anos? Porque tinha um propósito. Precisava um trabalhar de Deus no coração de Joaquim para que ele estivesse pronto. Quando ele desceu para aquela masmorra, ele desceu cheio de orgulho, cheio de si, com pomposidade de rei de Judá. E o texto que eu li com você na abertura do culto, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, até o versículo 30, Deus diz que Ele escolhe coisas vis e desprezíveis, coisas que não são, coisas que aos olhos humanos parecem não mudar em nada, porque Ele não compartilha a glória dele com ninguém. Paulo diz para que ninguém se glorie em si mesmo. Deus desce até a masmorra e olha Joaquim, 37 anos naquele estado deplorável, mas Joaquim estava pronto. Agora, claro dizer a você que se no primeiro mês, se no primeiro dia Joaquim tivesse descido a masmorra e tivesse se arrependido, Deus não ia esperar 37 anos. No primeiro dia Deus arrancava ele de lá. 37 anos se passaram, ninguém mais mencionava Joaquim, todo mundo esqueceu dele. Deus não esqueceu. Todo dia Deus olhava e dizia: Joaquim está melhorando, vai ficar bom. Até que o coração de Joaquim está pronto, está quebrantado, está quebrado. Só que Joaquim esperava que um herói nacional viesse ser resgatado. Joaquim esperava que um Messias se levantasse em Israel e viesse tirá-lo da cadeia. Joaquim pensava que algum judeu formidável, tipo Davi, irrompesse no exército babilônico e arrancasse ele das cadeias. Não foi isso que Deus preparou. Deus preparou como improvável. Amém? Segura o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você aqui esta manhã. Deus não trabalha com as suas conjecturas, Deus trabalha com os seus improváveis. Amém? Talvez a pessoa que você está esperando, que vai te dar a mão, que vai resolver seu problema, não vai ser essa pessoa, mas vai ser alguém totalmente improvável, que Deus vai colocar no seu caminho, que Deus vai colocar na sua vida, que Deus vai colocar na sua empresa, que Deus vai colocar ao seu lado, para a glória do nome dEle. Deus usa os improváveis. E o improvável da vez era Eber-Merodach. Ano 562, 2 anos de reinado de Eber-Merodach, o último ano dele. Ele morre jovem. Estava ele tomando café da manhã, admirando o palácio, riquezas, ouro, tudo que construiu, felizão da vida, e de repente, uma voz, não de homem, entra dentro do palácio. Ele chama pelo nome: Eber-Merodach. Ele assusta, arregala os olhos e tenta ver qual foi o servo, qual foi o soldado, o assistente que ele chama, mas estavam todos parados, todos ouviram a voz, mas ninguém abriu a boca. Ele senta novamente, tenta tomar café, e novamente a voz adentra o palácio com mais força, com um timbre mais grave, dizendo: Eber-Merodach. Ele olha de novo, e pela terceira vez, quando a voz diz: Eber-Merodach, a narrativa bíblica diz que ele se põe em pé, e ele reconhece que não era a voz de homem, mas era a voz de alguma divindade. E ele se coloca em pé e diz: Ei, eu estou ouvindo. E o Deus de Israel, que tinha um plano com Joaquim, que não esquecera dele por 37 anos, diz assim: Eber-Merodach,
na masmorra do teu palácio tem um rei de Judá. Ele diz: não lembro não. Você não lembra porque faz 37 anos que ele está lá. E o Eved-Merodach começa a conjecturar e dizer: mas ninguém requeriu ele. Tem 37 anos lá, não entraram com habeas corpus de soltura, nada, deixa ele lá. E Deus diz: não. Ele ficou exatamente o tempo necessário lá. Mas agora ele está pronto e eu vim resgatá-lo. Eu vim resgatá-lo. Escuta o que Deus está dizendo para a sua vida aqui esta manhã. Eu não sei quanto tempo está sendo necessário para Deus fazer o extraordinário na sua vida. Mas esta manhã, assim te diz o Senhor, o agente improvável que Ele usa vai entrar em ação e vai vir ao teu encontro e vai te resgatar e vai estabelecer o extraordinário dentro da sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Aí o Eved-Merodach levanta apavorado e diz: onde está esse rei? E os súditos dizem: estará mais morto no palácio. Ele diz assim: a partir de hoje, não me pergunte por quê. Porque assim, quando Deus faz, Ele nem dá muita satisfação, meu irmão. Ele só faz. Ele diz assim: ó, tire Joaquim de lá. Restaurem as suas vestes. Dê um banho real nele. Leve ele com um barbeiro, e deixe ele alinhado. E a partir de hoje, Eved-Merodach está decretando: Joaquim todos os dias se assentará como príncipe e comerá junto da minha mesa. Amém? Fique em pé, por favor. Eu desenhei todo esse plano histórico, esse fundo histórico, para você entender que Deus usa realmente indivíduos improváveis. Joaquim esperava alguém de Israel, alguém do seu povo para libertá-lo, mas Deus usou um rei pagão, um rei babilônico, para ir ao encontro dele. Amém? Amém? Você sabe que eu já contei isso a essa igreja. Uma das experiências mais improváveis que eu vivi com Deus, eu estava na África fazendo algumas compras como missionário de lá. E de repente um indivíduo chegou todo alinhado e disse assim: ei, as compras de hoje é por minha conta. O missionário não questionou, porque quando Deus manda a gente não questiona. E a gente começou a comprar o que nós precisávamos, e nós pegávamos um saco de arroz, ele ia lá e botava 3, 4 dentro do carrinho. Ele dizia assim: não, é para pegar mais. Resumo da ópera: como as coisas são muito caras, as coisas deu era em euros, comprava no mercado, deu um rancho de quase 3.000 euros. Foram carrinhos que abençoaram a igreja toda. Eu, muito curioso, eu saí para ver qual era o carro daquele homem. E ele estava no carro, que eu não sei nem o nome daquele trem. E eu fui lá e falei para ele: escuta, a gente quer agradecer em nome da igreja. E o missionário pensando assim: o que esse cara está indo lá? Deus mandou, agora já era. Mas eu era curioso, irmãos. Na verdade eu sou curioso. E ele estava lá. E eu cheguei e disse: escuta, você é da ilha aqui mesmo? Ele disse: sim, mas eu passo o maior tempo no Senegal. Eu falei: mas o que você faz? Você é empresário? Ele disse: sim, eu sou um mercador. Eu falei: você transporta o que aí? Ele disse: eu fiz um carregamento agora no porto. Eu disse: transporta o que? Ele falou, olhou para mim e riu, disse: transporta Padinha. Nunca esqueci disso. Transporta Padinha.
pensei, isso deve ser um mineral, um trem aqui da ilha que eu não conheço. Aí eu chego no pastor depois e ele disse assim, que você estava falando com o homem? Eu digo, eu fui descobrir o que ele faz. E aí o que ele faz? Ele tem uma transportadora, está transportando daqui, da ilha para o continente, para o Senegal e depois para todo o continente, padinha. O missionário me olhou e começou a rir. Ele disse, o que é engraçado? Ele falou, é que padinha é maconha. Deus usa coisas improváveis. Pastor Giovanni um dia vai contar esse testemunho aqui, viu? Hoje ele está na América. Talvez ele esperasse, ou talvez eu mesmo esperasse que um missionário mais rico de outra ilha da Europa ou da América fosse lá dar uma oferta para ele, comprar o rancho para ele e para a igreja. Mas Deus mandou aquele homem, porque Deus usa coisas improváveis. Deus usa coisas vis, coisas desprezíveis e coisas loucas para aniquilar todo o pensamento humano, para que você entenda que é tudo dele, por ele e para ele. Amém? Para que você entenda que é ele que está no controle de todas as coisas. Amém? Eu vou liberar uma palavra para você aqui esta manhã. Se prepare, assim diz o Senhor, essa semana coisas improváveis vão acontecer na sua vida. Coisas improváveis para a glória do nome do Senhor. Coisas que estão travadas, que estão trancadas, ajudas que você está precisando, coisas que você está orando e está trabalhando, tentando destravar, e você acha que é alguém especial que vai lhe ajudar. Esse alguém não é, é alguém improvável que Deus vai mandar ao teu encontro esta semana, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Sinta a presença do Senhor. Vamos cantar? Cadê os meninos? Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até contra mim, querem entulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Amém? Olha comigo, amigo Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos esta manhã. Tu és o Deus do improvável, Tu és o Deus que usa as coisas improváveis, Tu és o Deus que usa situações improváveis, Tu és o Deus que bradou o nosso coração esta manhã através da sua palavra. E coisas improváveis, Senhor, está vindo ao nosso encontro pela fé. Eu libero esta palavra esta manhã. Seremos surpreendidos esta semana ainda pelo improvável do céu que vem ao nosso encontro para a glória do nome de Jesus. O teu improvável, Senhor, o teu improvável está chegando para a glória do teu nome.